Oi, pessoal, bom dia. Vamos ao primeiro painel desse YouPix, 15 anos. A gente vai falar das plataformas como agente de mudança. Eu sou Cris Dias. Quando cheguei na internet, era tudo mato. Eu estou nessa do YouPix há 15 anos aí. Já trabalhei em agência de publicidade, trabalhei 5 anos no Facebook, fui head de conteúdo do BuzzFeed e agora trabalho com áudio, com entretenimento sônico, podcast, audiobooks e tal. Mas eu vim aqui servir de escada, servir de moderador de palco para essa galera que está aqui nas plataformas. Está aqui comigo a Alana Rizzo, gerente de políticas públicas do YouTube Brasil, Natália Paiva, gerente de políticas públicas do Instagram Latam, e Natália Neves, coordenadora de políticas públicas do Twitter Brasil. E a gente vai falar desse ambiente aí para criação de conteúdo, o que está acontecendo, o que já se aprendeu, de como a gente consegue deixar esse conteúdo mais amigável, mais fácil para a gente conseguir focar em criar conteúdo, né, fazer o que a gente gosta, que a gente faz bem, que é contar histórias. Então, obrigado, Alana e as duas Natálias, essa organização do evento. Para quebrar minhas pernas, trouxe duas Natálias aqui, para eu ter que ficar falando nome e sobrenome. Mas obrigado, gente. A Bia até falou agora na abertura do evento, né, que por exemplo, o YouPix tem a mesma idade do YouTube, quando, né, tem essa piada que é a minha piada preferida, quando eu cheguei na internet era tudo mato, era terra de ninguém. Durante esses 15 anos, por muito tempo, foi um território de se vira aí, publique seu conteúdo, seu problema seu, onde, né, desde a parte tecnológica até isso de conteúdo. E hoje a gente vê no mundo aí fora, nas grandes discussões públicas, um foco muito grande em fake news e tal, mas tem no outro lado, até no trabalho de vocês, que é isso de manter um ambiente amigável, saudável, né, não sei qual é a palavra, no que normalmente se chama de moderação de conteúdo, porque a gente fala muito, inclusive no YouPix, de que o trabalho de creator é de formação de comunidade, você ter uma comunidade, você ter pessoas que se conectam e que gostam das mesmas coisas. Então eu queria entender o que está acontecendo nesse mundo, para garantir que a gente que está criando conteúdo e que as pessoas em geral não sejam atacadas, não sejam silenciadas e tal. Então acho que um bom jeito para a gente começar é vocês contarem rapidinho para a gente como é que funciona essa moderação de conteúdo. Tem vários mitos, né, por aí. É tudo controlado por máquina, então se aí eu juntar 1000 pessoas e denunciar um conteúdo, ele é derrubado automaticamente. Tem gente que fala que não, pelo contrário, é feito por 100% por humanos e aí não dá conta. Então, assim, como é que isso é feito na prática na plataforma de vocês? E como a gente não está no palco, nós estamos lado a lado, eu vou pela ordem do meu televisor aqui e começar com a Alana. E conta aí, Alana, para a gente como é que funciona isso. Antes de mais nada, bom dia, Cris, bom dia, Natália. Bom dia, Natália. Estou igual você, Cris, vamos ter que passar para as duas Natálias. Bom dia, principalmente para quem está acompanhando a gente, um grande prazer estar aqui com vocês. Bia, mais uma vez, obrigada pelo convite. E acho ótimo para a gente começar falando um pouquinho, né? Primeiro, do que é essa, quando a gente está falando de moderação de conteúdo, do que a gente está falando, né? Puxando aí um pouquinho para o YouTube, a missão do YouTube, como o Cris bem lembrou, como o vídeo que vocês passaram agorinha mostra, né? A missão do YouTube é dar voz a todos, mostrar o mundo a eles, a ela, e a gente acredita que o mundo se torna melhor quando temos uma pluralidade de vozes. Mas desde que foi criado, o YouTube também entendeu, e a gente segue entendendo e segue seguindo, que é preciso ter regras, exatamente para que essa comunidade possa se expressar livremente. Às vezes a gente acha que não ter regras é a liberdade, mas a gente entende que essas regras é o que garante a liberdade, é o que garante que cada um possa se expressar, cada um possa falar o que pensa e possa criar, como o Cris bem lembrou, as suas comunidades, né? As suas comunidades. Então, falando um pouquinho de como é que a gente entende moderação de conteúdo no YouTube. A gente parte do que a gente chama dos 4 R's, os princípios dos 4 R's. Então, o primeiro R é o R da remoção. A gente remove conteúdo que viola as nossas políticas. E as políticas nada mais são do que as regras, do que pode e do que não pode na plataforma. Então, a gente remove esses conteúdos que violam as nossas regras. Por isso é tão importante para quem está produzindo conteúdo conhecer essas regras. E essas regras, elas não são estáticas. Elas mudam, elas vão evoluindo, elas acompanham o que está acontecendo na sociedade. O outro R, quando a gente pensa, né, nesses 4 R's, o outro R é exatamente o R da redução.
a gente reduz o conteúdo que viola as nossas políticas, mas que ele, de alguma forma, que não viola as nossas políticas, mas que ele, de alguma forma, a gente entende que é aquele conteúdo borderline. A gente entende que aquele conteúdo, ele também não é o tipo de conteúdo que a gente gostaria, né, de dar destaque na plataforma. A gente tem o terceiro R, é o R da recompensa. Então, a gente recompensa criadores de conteúdo, né, que estão fazendo um bom trabalho, que estão trazendo conteúdo original e conteúdo de qualidade para a plataforma. E o último R é o R da recomendação. A gente recomenda conteúdo de qualidade. Então, muitas vezes a gente pensa em moderação de conteúdo, a gente só pensa no que a gente remove. Mas mais importante do que a gente remove é o que a gente deixa na plataforma. É o que a gente garante que as pessoas tenham acesso. Né? Para combater, né, Cris, você falou de desinformação, para combater desinformação, a gente precisa de mais informação, de mais conteúdo de qualidade que fomente uma conversa, né, plural, dinâmica, né, e informativa. Então, quando a gente pensa em moderação de conteúdo no YouTube, a gente está pensando nos 4 R's. Boa. Nath Paiva, o Instagram ele ainda tem um desafio maior, que é o que o Instagram chama de superfícies, né? Você tem foto, vídeo, feed, stories, reels, live. Como é que funciona esse ecossistema para vocês? Super obrigada pela pergunta específica, Cris. Queria também cumprimentar todo mundo, as minhas colegas Alana e Nath, que estamos aí trabalhando em várias frentes em conjunto. E um prazer estar aqui com você, Cris, um prazer estar aqui com vocês todos que estão nos assistindo. Pensando nesse tema de moderação de conteúdo, pegando o que a Alana já falou e o que você trouxe, Cris, a gente também tem uma abordagem similar no sentido de que a gente remove conteúdo que vai de encontro às políticas da plataforma, a gente reduz a distribuição de um conteúdo que seja ou borderline, como a Lana mencionou, ou que seja não necessariamente o tipo de conteúdo que a gente quer que tenha uma amplitude maior, porque, por exemplo, tem algo relacionado à violência, por exemplo, né, para dar aqui um exemplo, e a gente também recomenda conteúdos que a gente quer promover, né? Então, isso está super ligado à questão das superfícies, né? Porque, por exemplo, um conteúdo que for flagueado pelas agências de checagem, trazendo o tema de desinformação com as quais a gente trabalha, e no Brasil a gente trabalha com várias, né? Ele vai ser filtrado dessas superfícies de recomendação que a gente chama. E quais são essas superfícies no Instagram? A seção explorar, né, que todo mundo conhece, a seção de hashtags, busca de conteúdo, né, no Instagram, também Reels. Então, a gente não vai recomendar esse tipo de conteúdo para ninguém. Então, é super importante pensar como que a dinâmica da plataforma, a maneira como ela é construída, e eu acho que a questão das superfícies no Instagram é super importante, também é pensado a partir do ponto de vista das políticas e dessa abordagem de integridade das plataformas. Complementando o que a Alana trouxe, acho que é super importante dizer que as plataformas, e a gente está falando no caso do Instagram e do Facebook, mas com certeza também deve ser similar com o caso das minhas colegas, não são políticas tiradas do nada, né? Nem feitas ao bel prazer das próprias empresas. Então, no nosso caso, a gente escuta centenas de especialistas ao redor do mundo, muitos deles no Brasil. Toda vez que a gente pensa em modificar, alterar ou incorporar uma nova política, né? Então, a gente faz essas escutas globais, a gente traz o input desses especialistas, a gente traz outras formas de dados e pesquisas para pensar qual que é a melhor maneira de alcançar o objetivo, que é sempre se manter nesse equilíbrio entre ser um espaço no qual as pessoas possam se expressar livremente e construir comunidades, como você bem comentou, Cris, mas que também seja um espaço no qual as pessoas se sintam seguras, acolhidas, tenham um espaço positivo. Então, esse é sempre o nosso desafio, né? Então, nessa construção das diretrizes, das políticas de comunidade, a gente faz essa escuta muito global para a gente tentar entender e, a partir de alguns princípios, a gente vai tomar algumas decisões, né? Como, por exemplo, o princípio de respeito à pessoa humana e aos direitos humanos. Isso é algo fundamental quando a gente pensa nas políticas, né? E aí tem toda a outra parte de como que a gente garante que essas políticas estão sendo cumpridas, né? Então, no seu início da pergunta, você falou sobre a questão da automação e a questão da revisão humana. A gente usa um mix de ambos, né? É muito importante por conta da escala, né? Então, imagina, a gente tem mais de 1 bilhão de usuários produzindo conteúdo diariamente, né? Então, como que a gente dá conta disso sem investir massivamente em tecnologia para tentar encontrar padrões de conteúdo que abuse ou viole as políticas e tentar removê-los
ou flaguear para um revisor humano fazer essa revisão a partir de determinados contextos. Eu posso trazer uma nuance, né, que é a questão de nem todo conteúdo abusador é igualmente igual em nível de complexidade. Então, por exemplo, vocês podem imaginar que uma imagem de nudez, por exemplo, é muito mais fácil você ensinar a máquina a reconhecer uma imagem de nudez e acionar em relação a isso. Mas é muito mais complexo você acionar um conteúdo relacionado a bullying, por exemplo, no qual, às vezes, uma palavra dita para mim ou para você, Cris, tem um sentido diferente e está dentro de um contexto diferente. Às vezes, a palavra, né, no caption, na legenda, junto com a imagem, em separado, elas são benéficas, enfim, são benignas, perdão, mas juntos elas têm algum componente violador. Então, tem um nível de complexidade a partir de determinado tipo de violação. E a gente faz um mix tanto de revisão humana, e a gente tem mais de 30 mil pessoas trabalhando em equipes de segurança, metade desses são revisores humanos, versados nos idiomas locais, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder tanto a um flag da automação, como a denúncia dos usuários, lembrando que isso é super importante também, o feedback da comunidade, e que virtualmente tudo no Instagram pode ser denunciado, inclusive hashtags. Então, super importante a gente contar com esse feedback da comunidade também. Boa. Nath, o Twitter ele tem o texto tem um peso muito maior do que as outras duas redes, apesar de ter vídeo, até agora tem áudio, muito obrigado por valorizar o áudio no Twitter. Mas como é que funciona para vocês? E principalmente assim, é óbvio que vale para todas as plataformas, mas assim, como é que eu sei, como é que eu traço um limite entre liberdade de expressão e agressão? A gente está, inclusive, nesse momento no Brasil, pessoas dizendo que lutam pela liberdade de expressão e outras pessoas dizendo, não, essas pessoas estão lutando pelo direito de agredir, de mentir. Então, é subjetivo, liberdade de expressão? Como é que funciona isso? Bom, primeiramente também queria agradecer, é um prazer enorme estar aqui, é muito legal reencontrar a Alana e Nath Paiva nesse fórum também, nessa oportunidade. Cris, obrigada por sua pergunta. Eu acho que também, né, assim como a Alana colocou, como a Nath colocou, né, no Twitter, nós temos uma missão também, acho que cada uma das empresas tem uma missão, e a nossa é, de fato, servir a conversa pública, né, e essa conversa pública, para que ela aconteça, de fato, ela precisa ocorrer num ambiente saudável, né, então, basicamente, o que a gente faz é trabalhar em duas frentes principais, né, acho que essa primeira, que tem a ver com regras mesmo, né, então, aplicar, fazer com que as nossas regras sejam aplicáveis, né, e que a gente esteja sempre atento a elas para fazer também atualizações necessárias, né, considerando todos os desafios que a gente tem a cada momento, mas também uma outra frente, né, que eu acho que é bastante importante, que é de desenvolver ferramentas que permitam que as pessoas tenham mais controle sobre a sua própria experiência na plataforma, né, para que a gente não fique só pensando nisso, né, de tirar ou remover conteúdo e fale somente, né, nessa chave, né? Então, por exemplo, agora, né, a gente está testando uma ferramenta, né, que baseada em aprendizado de máquina, ela tenta identificar respostas a tweets que tenham palavras potencialmente ofensivas, né? E a ideia é de que antes que o tweet seja publicado, a pessoa seja convidada via notificação a repensar aquilo que ela escreveu, né? Então, esse é um experimento, por enquanto, somente disponível em conteúdos em inglês, mas que diz muito também dos nossos esforços de pensar previamente, né, para além da aplicação de regras, né? E ainda desse lado, né, de pensar as nossas regras, de pensar nossas políticas, nós promovemos, né, constantes reflexões, revisões, enfim, pedindo também a contribuição das pessoas, né, via formulário público. Então, isso aconteceu, por exemplo, na nossa revisão, né, de regras em relação à conduta de ódio e à inclusão da linguagem desumanizante com base em características de religião, de idade, de doença, de deficiência, de raça e etnia. Então, trabalhar nessas duas frentes, né, isso é bastante fundamental. E a gente sempre se pauta, né, respondendo a tua pergunta, no equilíbrio de fato, né, entre liberdade de expressão e segurança, né, isso norteia tanto o desenvolvimento das nossas regras quanto o desenvolvimento dos produtos, mas eu acho que eu vou ter oportunidade de falar um pouco mais sobre quais são essas regras. Eu falei de uma ferramenta que não está disponível, mas ao longo do nosso papo também contar um pouco de ferramentas de controle que estão disponíveis.
para nós. Boa, perfeito. Cris, você levantou a bola para a minha próxima pergunta. Mas fala aí, fala lá. Não, eu ia só complementar que eu acho que as duas Natálias trouxeram um ponto importante, que é exatamente o que imagino que, né, pode ser que eu esteja antecipando a sua próxima pergunta, que é o papel da comunidade, né? Tanto em flaguear, aqui falando, né, no quadradinho do YouTube de flaguear vídeo, mas a gente está falando de uma forma geral, como é que a comunidade também pode ajudar, pode contribuir para garantir essa comunidade segura. E a Nath trouxe um outro ponto importante, que é essa parceria. E aí os criadores, eu acho que têm um papel tão importante, tanto nessa parceria, para poder ajudar a identificar essas tendências. Então, por exemplo, a política de discurso de ódio do YouTube, ela foi atualizada com muitos insights de criadores, né? Então, acho que essa participação da comunidade, seja a comunidade, a gente como usuário que está assistindo um vídeo, seja a gente que é criador de conteúdo, quem é criador de conteúdo, também trazer para as plataformas um pouco do que, né, do que está acontecendo na plataforma. É claro que a gente está acompanhando, mas como a Nath bem lembrou, a escala. Quando a gente fala do YouTube, a gente está falando de 500 horas de vídeo por minuto. Então é muito importante que quem está lá vivendo, experimentando 24 horas, 24/7, também possa ajudar a gente nesse trabalho. Então no YouTube a gente tem também um programa que é o programa de revisores confiáveis, que é exatamente organizações da sociedade civil que trabalham com temas específicos. Então, segurança infantil, SaferNet é parceira, ajuda a gente nessa identificação de conteúdo, exatamente para dar conta da escala e também das nuances, né, do que a gente sabe que tem na plataforma. Então, só para complementar a fala das duas Naths. Não, eu tô ouvindo vocês falando aqui, eu só fico pensando assim, cara, elas devem gostar muito do trabalho delas, porque, assim, é só pessoas reclamando. Vocês têm o tipo de trabalho que, assim, quando dá tudo certo, ninguém nota que vocês existem, assim. Vocês só aparecem pro mundo pra olha aqui, aconteceu isso aqui. Mas eu queria, eu brinquei com a história de levantar a bola para a próxima pergunta, porque aí eu quero entrar nesse detalhe de botões que eu aperto, de ferramentas que eu uso e coisas que eu faço, porque a impressão que a gente tem do lado de cá é que é uma batalha desequilibrada, né? Uma coisa que existiu na humanidade inteira e existe desde que a internet é a famosa turba online, né? A galera se junta e começa a atacar. Nesse fim de semana eu participei de um outro evento online com a Cristina Tardag, lá da agência Lupa, que vive nesse mundo, né? Que tem essa missão de fact-checking e tal. E ela contou que assim, ela literalmente recebeu mensagem falando, eu vou aí na sua casa e vou te esfaquear, entendeu? Então, assim, como é que... E, num extremo como esse, até assim, sei lá, falar que a pessoa é feia, que a pessoa, você é só feia, não sei o que e tal. E isso é uma coisa que afeta muito as mulheres. Outro dia eu vi uma história de uma criadora que tem umas redes que simplesmente apontam e falam assim, vai lá, ataca aquela pessoa. Mas, por exemplo, na virada de 2017 para 2018, a atriz Kelly Marie Tran, que fez esses novos filmes do Star Wars, ela simplesmente fechou todas as redes sociais dela porque ela não aguentou a pressão da galera que não gostou do papel dela no filme Os Últimos Jedi, e ela simplesmente saiu. A própria atriz que faz a Rey, que eu esqueci o nome agora, a Daisy Ridley, ela também usa muito pouco redes sociais, porque elas dizem que não conseguem lidar com isso. Então, o que eu penso é, o que a gente do lado de cá, né, eu, pessoa física, individual, que chance que eu tenho, mas por outro lado, como eu falei na abertura, de 15 anos para cá, de X anos de internet para cá, coisas aconteceram, ferramentas aconteceram. Então, qual a dica que vocês têm para as pessoas que se veem numa situação dessa? Onde que vai? Eu vou inverter a ordem agora, vou começar pela Nath Neves para ela não falar assim, o que todo mundo já falou, é isso aí, show. Nath, o que a gente pode fazer? Cris, é muito importante você trazer esse ponto, e eu acho que me dá a oportunidade de voltar no que você disse no começo mesmo, né? A internet não é uma terra sem lei, né? E as plataformas tampouco, né? Então, a gente tem regras específicas relacionadas à segurança, né? Então, esse exemplo que você traz, né, do assédio direcionado, ele não pode, né? Ele fere as nossas regras, a ameaça também não, né? A glorificação de violência contra pessoas ou grupo de pessoas também, a propagação de ódio base em categorias que a gente chama de protegidas, né? Como raça, idade, deficiência, doença também. E um outro tipo de violência que também é muito comum e que é muito de gênero, né? Uma violência de gênero, que é a disseminação não consentida de imagens íntimas. Então, essas regrinhas todas, elas não podem, né? Elas não podem acontecer na plataforma.
essas condutas todas, né, elas podem ser reportadas a nós, né, a gente tem um canal, né, o help.twitter.com, e todas essas regras, né, que eu estava dizendo agora, principalmente em relação aos temas que a gente está tratando, elas podem ser aplicadas aos tweets, às mensagens diretas e também às próprias contas, né, e aí o tipo de sanção ele varia muito, de suspensão, exclusão, enfim, elas são bastante granulares. O que eu penso em relação a isso, né, assim, sendo muito pragmática do que fazer, né, enquanto uma pessoa que está lidando com isso. Acho que primeiro e muito importante, né, eu acho que assim, em relação mais pragmática possível, se já aconteceu, é a denúncia de fato. Mas eu diria que tão importante, né, e entendendo que a denúncia é assim, uma denúncia só ela vai ser avaliada, né, tem esse mito, né, que traz de não, você precisa muito de gente fazer denúncia para que isso possa ser apreciado, né, então são equipes 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo também em português uma denúncia que chegou em relação a uma determinada questão. Mas além da denúncia, para algo que já aconteceu, né, eu acho que é importante que todos os usuários conheçam as regras do jogo para se defender, né, e para entender o que fazer na hora que algum comportamento abusivo acontecer, porque muitas das coisas também que acontecem não ferem nossas políticas, né, e pode ser muito frustrante quando você não conhece muito bem as regras recorrer, né, em relação a isso. Então acho que é fundamental que se conheça as regras do jogo para se defender. Mas acho que, para além disso, né, é muito importante, pensando principalmente quem são os grupos mais vulneráveis e quem costuma sofrer violência na internet, nós sabemos, né, ela é baseada em gênero, ela é baseada em raça, ela é baseada em identidade sexual, enfim, orientação sexual, é construir uma rede de apoio, né, da mesma forma que o ataque muitas vezes pode vir assim, massificado, né, a construção de uma rede de apoio, né, de outros criadores, de outras pessoas que estão ali na plataforma também, é fundamental para se ter forças para continuar, né, usando a própria voz, reconhecer que ela é importante, apesar, né, das condutas inadequadas de alguns usuários, né. Então, acho que nesse caminho, né, conhecer as regras do jogo para entender quando elas podem ser aplicadas e constituição de redes. De toda forma, a gente vem trabalhando muito para tirar também essa carga, né, da denúncia do usuário. Então, a gente tem trabalhado muito proativamente para identificar conteúdo abusivo previamente, né, para que não precise chegar ao momento da denúncia, né, de que de fato a gente possa atuar combinando, né, tecnologia e trabalho humano para reduzir também, né, a quantidade de denúncias que um usuário possa fazer. Acho que daqui eu diria principalmente esses dois pontos, né, principais. Boa. E Nath Paiva, como é que funciona no Instagram e como é que eu posso me sentir que eu estou sendo protegido, estou sendo levado em consideração? Então, é super importante falar com todas as letras. É nossa responsabilidade, da nossa plataforma do Instagram, garantir que as pessoas tenham uma experiência positiva ali. Então, para isso, a gente tem investido muito em tentar criar novas ferramentas para que possam proteger as pessoas, né? Para que elas consigam controlar a sua experiência na plataforma e tem uma agência, né, sobre que tipo de interação elas querem ter. Então, a gente tem uma equipe de engenheiros cujo principal trabalho é pensar em ferramentas inovadoras, né, que possam garantir isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Uma delas é super nova, que se chama Limites. Então, basicamente, você, principalmente no caso de pessoas com uma quantidade bastante grande de seguidores de exposição, criadores de conteúdo maiores, celebridades, etc., isso pode ser bastante interessante, que é o seguinte: quando você aciona essa ferramenta, qualquer pessoa que fizer um comentário ou mandar uma mensagem para você não vai ser automaticamente postado, né? Como é hoje em dia, né? Você vai lá, eu entro em alguma imagem sua, faço um comentário e ele aparece, né? Se você estiver com essa ferramenta ligada, as pessoas que passaram a seguir você recentemente ou que não seguem você, o que elas comentarem nos seus conteúdos não vai ser postado automaticamente. Você precisa aprovar. E se elas mandarem mensagem para você, essa mensagem também não vai para a sua caixa principal, ela vai para uma caixa secundária, né? Então, principalmente em grandes momentos de uma exposição, às vezes indesejada, enfim,
é uma maneira a mais de as pessoas estarem protegidas, né? E elas vão escolher se elas querem ter essa ferramenta ligada ou não, né? E eu vou dar um outro exemplo de uma ferramenta que a gente criou, que se chama Restringir. Então, baseado em uma série de pesquisas que a gente fez com jovens, principalmente quem está no ambiente escolar, etc., as pessoas não se sentiam muito à vontade de bloquear alguém que elas veem na sala de aula no dia a dia, né? Então, a partir dessa conversa e desse entendimento, porque é isso, como é nossa responsabilidade, é nossa obrigação entender quais são essas dinâmicas e pensar em soluções inovadoras para endereçá-las, né? Então, a gente criou essa ferramenta chamada Restringir, na qual, se você coloca alguém nessa sua lista de restringir, a pessoa jamais vai saber, você continua, ela continua conectada com você, né? Um segue o outro, né? Se for o caso. Porém, toda vez que ela enviar uma mensagem para você ou fizer um comentário nas suas postagens, também você precisa aprovar e vai para uma caixa secundária também. Então, você tem uma proteção a mais, né? Você não fica se sentindo exposto que poder receber algum tipo de ataque online nesse sentido. Uma outra ferramenta que a gente criou, isso já faz 1 ano e meio mais ou menos, se chama alerta de comentário. Então, como que ela funciona? Se você tenta postar algum conteúdo, algum comentário no Instagram de alguém, e esse comentário tem um alto teor, um potencial ofensivo muito alto, por exemplo, sua feia ou algo do gênero, né? Não necessariamente é um comentário violador, porém, se ele tem essa potencialidade de ofensa, digamos assim, a gente vai mostrar uma mensagem. Você tem certeza de que deseja publicar isso? E aí tem um timerzinho assim, e você vai ou para a edição do comentário, e aí você refaz o comentário e publica, ou você publica mesmo assim, e aí você vai ver uma mensagem de por que a gente está mostrando isso para você. E o que eu informo aqui é que metade das pessoas, 50% das pessoas, de fato, reeditam esse comentário. Tipo, bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência, exatamente. E tem um aspecto pedagógico também, né? Porque você é levado a refletir sobre essa sua ação, sobre esse seu comentário, né? E o que acho que conecta a um comentário que você fez no começo aqui, desse bloco, que era o trabalho invisível, né? Quer dizer, quando dá errado, fica claro, né? Mas quando dá certo, é um pouco invisível. E é muito isso, né? Dentro do nosso investimento em tecnologia para detecção proativa de abusos, hoje a gente já consegue deletar, antes mesmo que qualquer pessoa precise denunciar, 95% de discurso de ódio no Instagram, que é bastante, né? Tendo em vista que 3, 4 anos atrás a gente ainda não tinha tecnologia para usar inteligência artificial para detectar discurso de ódio, por ser muito contextual, né? Como eu dei o exemplo antes, ao contrário de nudez, por exemplo. E bullying e assédio já é mais de 70% também, o que é mais contextual ainda, né? Porque dentro de discurso de ódio, que discurso desumanizador, para categorias protegidas, como a Nath mencionou, tem mais, é mais fácil do que bullying e assédio, no qual é muito pessoa a pessoa, né? E palavras que são ofensivas para algumas pessoas não são para outras, dentro de contextos, histórias, comunidade, etc. Então, temos esse desafio, mas eu acho que a gente tem feito uma evolução bastante considerável, mas faz parte do trabalho invisível, né? E a gente tem que se concentrar, perfeito. 70% de bullying e assédio já é deletado automaticamente, mas vamos nos concentrar em como fazer com que as pessoas consigam ter agência sobre sua própria experiência para essa outra porcentagem, né, do que a gente ainda precisa fechar o gap. Boa, eu queria aproveitar esse momento para enaltecer o botão silenciar do Twitter, que é tipo esse restringir, que é muito melhor que bloquear. Eu silencio, o sujeito fica lá gritando sozinho, é óbvio que quem entra para ver, né, as respostas para o meu tweet vai dar de cara com isso, tão bom saber que o Instagram está com isso também agora. E, Alana, só um comentário, Cris, Manda. Desculpa, só porque o silenciar também existe no Instagram, você pode silenciar alguém e basicamente você continua seguindo essa pessoa, mas você não vai ver o conteúdo dessa pessoa no seu feed ou no seu stories. Adorei. O restringir é um pouco a mais, no sentido de que essa pessoa interagindo com você não vai ficar postada automaticamente, você precisa aprovar. Então, se você está na minha lista de restringir, vai lá e comenta numa foto minha, ninguém vai ver até eu aprovar esse comentário. Tá, legal. Alana, você, onde eu vou para facilitar minha vida, para poder focar no que em contar minhas histórias no YouTube?
Ótimo, Cris. Vou, complementando aí um pouco o que as duas Naths trouxeram, acho que um ponto importante é dessa nossa responsabilidade de manter esse equilíbrio, né, entre a liberdade de expressão, né, e o nosso compromisso com a segurança está exatamente em criar essa plataforma saudável. E aí, puxando um pouquinho aqui os dados para o YouTube, hoje 98% da nossa comunidade nunca violou as nossas regras. Por isso, a Nath falou desse processo quase educativo, é muito importante a gente conhecer as regras da plataforma. Então, acho que essa é a primeira etapa. Tá produzindo conteúdo, tá vivendo, né, naquela comunidade, é importante conhecer essas regras, até para a gente poder denunciar corretamente esses vídeos. Um outro ponto importante é a comunidade também faz parte do papel da comunidade incentivar essas conversas respeitosas, né? Então, os criadores também precisam, e a gente tem ferramentas exatamente, um pouco na linha do que as outras Natálias trouxeram, para proteger essa comunidade do criador. É importante o próprio criador, a criadora, também definir o tom dessas conversas, né, dentro do canal. Que tipo de conversa ela quer criar dentro daquela comunidade? Para isso, ela pode usar algumas dessas ferramentas de moderação, olhando aí especificamente para comentário. Então, você pode, por exemplo, reter, os comentários que você considera impróprios. Pode bloquear determinadas palavras que você já sabe que, não são palavras que te interessam dentro daquela conversa pública, dentro daquela comunidade. Impedir que alguns determinados indivíduos que você já sabe que tem um comportamento repetitivo, você pode impedir que eles façam comentários no seu canal. Ou uma outra coisa muito importante é atribuir a uma outra pessoa esse privilégio de moderação de conteúdo, a um terceiro, né? A um terceiro, porque a gente sabe também que, às vezes, para o próprio criador é muito difícil ele ficar moderando o conteúdo, às vezes ele vai ter que lidar com aquela informação que ele, Isso, mesmo o mundo não vendo, vai chegar no criador, sim. Vai chegar. Então, atribuir a um terceiro também pode ser uma coisa, para quem está produzindo conteúdo, também uma forma mais saudável de garantir o controle daquele conteúdo, mas sem puxar para ele. Então, acho que é bem importante. E aí, só puxando alguns dados do nosso relatório de transparência, no último ano a gente removeu 4 bilhões de comentários. Então, quando a gente fala dessas regras, é isso, a regra vale para o vídeo, mas ela vale para o comentário, vale para a miniatura. Então, é importante que essas regras valem para tudo que está na plataforma. E aí, eu acho que também, voltando nesse ponto, vale para os criadores conhecerem essas ferramentas de moderação, exatamente para eles poderem criar um ambiente saudável dentro da própria comunidade. Boa, estamos chegando no final aí, eu queria que vocês contassem rapidinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, porque assim, eu brinco, eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo, né? Eu acho que, eu ainda acredito, apesar do mundo em volta tentar provar o contrário, que a internet é um agente de mudança para melhor. Quais histórias, eu fiz a brincadeira que vocês gostam muito do trabalho de vocês, quais histórias vocês contam para si, que falam assim, não, legal, é por isso aqui, vale a pena, porque olha isso aqui que aconteceu. Como é que a gente termina esse painel aqui com a energia aqui, ó, lá em cima? Agora eu vou começar pela Nath Paiva, conta aí pra gente. Ai, Cris, super obrigada por essa pergunta, porque é verdade mesmo, eu adoro o meu trabalho, eu acredito muito no Instagram como um vetor de mudança positiva no mundo, e eu vou te falar alguns exemplos de porquê, né? Eu poderia falar muitos exemplos, mas eu vou falar de 2. Um deles, eu estava no Instituto Tomiotaki com algumas ativistas gordas que usam o Instagram para falar sobre positividade corporal e neutralidade corporal, e enfim, combate à gordofobia. E para mim ficou muito claro que quando eu era jovem, ter crescido vendo todas essas mulheres que estão usando o Instagram para falar sobre outras maneiras de você pensar o seu próprio corpo teria sido fundamental para minha existência. Assim. Eu era uma jovem mulher negra gorda no Ceará, e o que eu tinha acesso? Eu tinha acesso a capas de revista, né, que estavam falando sobre corpos que não eram os meus. E sim, hoje a gente continua tendo uma profusão de imagens de corpos que não são dissonantes, né, que são dentro de um padrão, porém, eu acho que o Instagram tem tido espaço para a criação de comunidades de apoio, de pensar de outras maneiras de ser e outras maneiras de ter o corpo que são igualmente potentes, né? E aí, de combate à gordofobia é um exemplo, com mulheres fantásticas, homens também fantásticos falando sobre isso, mas a gente pode falar também de pessoas com deficiência, de mulheres trans, de homens trans, que eu sigo um monte, né? E é super inspirador e é isso, uma nova maneira de encarar o mundo. Eu acho que essa mudança de mentalidades é fundamental para o novo ciclo que a gente está vivendo no mundo, e que eu acho que o Instagram tem um espaço super interessante nisso, sim.
E um outro exemplo que eu dou aqui para fechar o meu minuto e meio é como mulheres têm feito um ativismo social também super impactante no Instagram, né? Um pouco antes de eu me juntar ao Instagram, eu conheci a conta chamada Mulheres Negras Decidem, que são jovens mulheres negras que usam o Instagram para mobilização política, social e ativismo. E é isso, é por meio do Instagram, é o que a gente chama de Instagram First, né? Elas pensam muito como trazer esse conteúdo para a plataforma do Instagram, usando todas as possibilidades do Instagram. Então, quer dizer, esse espaço de ativismo e de mobilização, eu também acho que é super potente no Instagram. Então, isso me motiva bastante e é algo que traz muito para o meu propósito mesmo, conectando aqui o trabalho e propósito. Boa. Alana, qual canal do YouTube você abre quando você perdeu a esperança e fala, não, vou abrir isso aqui que vai, qual é? Olha, Cris, eu, assim como a Nath, eu sou jornalista, então meu propósito de vida ao longo da vida, né, ao longo nesses 20 anos aí, né, desde o início da faculdade, é informação. Eu sou apaixonada por informação e eu acho o YouTube uma plataforma tão forte, tão potente, né, que garante o acesso à informação. Então, quando eu olho para, né, como as pessoas têm usado cada vez mais o YouTube para buscar notícia, mas para produzir notícia, buscando levar o jornalismo, essa comunicação que ela é de massa, mas ela é de todos para todos, isso eu acho muito potente. Então, eu busco muita notícia, eu consumo muita informação. Você falou de podcast no início, podcast bombando no YouTube, e tem uma potência do vídeo, né, que essa conexão humana, que eu acho que ficou muito mais clara ainda durante a pandemia, né? Então, a gente soltou recentemente um relatório de transparência e de tendências, que eu estava lendo, algumas dessas tendências, eu confesso que eu nem sabia que estavam rolando, né? Tem tanta coisa acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o grande lead do relatório de tendências é a conexão humana, como as pessoas, durante um momento tão difícil quanto esse, elas se sentiram mais conectadas a partir do vídeo. E eu acho que a gente teve também um papel muito importante numa crise como essa, não só da gente se conectar, da gente encontrar pessoas que estão passando pela, né, e está todo mundo passando, claro, com graus de desigualdade muito diferente, mas todo mundo experimentando, né, as dores dessa pandemia, mas também de levar informação de qualidade. Para quem é jornalista, para quem passou boa parte aí da vida numa redação, é esse o lugar que me toca, esse é o lugar que me anima. Levar informação para todos, para todas, e ter cada vez mais gente produzindo informação de qualidade. Maneiro. Nath Neres, a palavra final, não, conta aí, como você olha de um jeito otimista para a internet, para o Twitter? Olha, eu tenho a mesma sensação da Alana e da Nath em relação à possibilidade de vocalização, né, de grupos. Então, a gente tem visto comunidade indígena, comunidade negra, comunicadores de favela usar a plataforma de um jeito muito criativo e muito interessante e com potencial muito enorme. Mas há um projeto recente que nós temos, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado aí na construção e na viabilização, que eu acho que vai para o além do potencial online, né? Que o Twitter tem. A gente construiu junto com uma organização que se chama Asmina, né? Que é uma organização feminista que trabalha com tecnologia e com jornalismo principalmente, uma assistente virtual que se chama Penha, né, e ela atua na DM da Asmina, né, da revista Asmina. E o que ela faz? Ela traz informações sobre relacionamentos abusivos, sobre os tipos de violência que estão previstos na Lei Maria da Penha. E além, é um chatbot, né, que está conversando ali tanto com mulheres que querem ajudar outras mulheres, quanto mulheres que potencialmente estão sofrendo algum tipo de violência. Ela vai dando orientações, bom, o que é violência psicológica? Isso, é aquilo, e traz essas informações todas. E ao final, né, se essa pessoa que está conversando com a Penha quiser, ela dá informações também da rede, né, de serviços públicos, principalmente, como delegacias, casos de acolhida a partir do CEP, né, dessa pessoa que está conversando ali. Isso nos dá muito orgulho, né, de pensar que é um projeto também, né, que além de ajudar, né, na aplicação de uma lei que tem tantos desafios, né, a Lei Maria da Penha fez 15 anos esse ano, a gente sabe dos desafios que ela tem, se cumprir, entender a plataforma, né, o Twitter como um lugar que pode também, né, oferecer
serviços importantes para além, né, da conexão, da comunicação, da visibilidade de outras vozes, né? Então, empoderar mulheres, no limite até salvar as suas vidas, né? Algo que, enfim, nos deixa bastante otimistas em relação ao potencial da plataforma, né? Boa, gente. Nosso tempo estourou, mas muito obrigado aí por trazer essas informações, porque é difícil botar, né, tanta informação aí para a galera saber. Obrigado, YouPix, pelo convite mais uma vez. Feliz aniversário, feliz 15 anos para o YouPix. E segue o evento e obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Aqui